Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia, tema elasticidade, com o professor Luiz Miranda. Meus amigos e minhas amigas, na questão de hoje nós temos um tema muito interessante. Novamente o examinador quer saber sobre a elasticidade e renda de um imposto. É uma questão conceitual importante que pode vir a ser cobrada novamente nas provas. Então, atenção à resolução. Vejamos o nosso enunciado. O imposto é considerado progressivo quando a elasticidade e renda de sua arrecadação é. Portanto, nós temos uma questão do tipo positiva, em que o examinador quer saber a vinculação entre a elasticidade e renda de um imposto, né, da arrecadação de um imposto, e o fato de ele ser ou não progressivo. Então, isso é um conceito interessante. Né? A progressividade do imposto e a sua relação com a elasticidade de renda. Então, nós vamos fazer o quê? Se você não tem o conceito bem desenvolvido, qual a melhor alternativa? Nós examinarmos um exemplo hipotético. Nós criamos uma situação em que nós tenhamos um imposto progressivo e aí nós fazemos o cálculo da elasticidade. É uma forma de você se desvencilhar se você tem alguma dificuldade conceitual. Então, eu vou fazer esse caminho um pouco mais longo, mas que vai ajudar a vocês a solidificarem o entendimento. Então, vejamos. O imposto progressivo, isso é importante, é um conceito importante que você deve saber qual é a conceituação do imposto progressivo, isso é fundamental. O imposto progressivo é definido como aquele cuja alíquota é maior quanto maior a renda do contribuinte. Então, o imposto progressivo é o seguinte, quanto maior a renda, né, do contribuinte, maior a alíquota do imposto. Então, esse é o conceito de imposto progressivo que você precisa saber. Se você não souber isso, aí realmente vai ficar bastante difícil de resolver a questão. Então, vamos tomar um exemplo aqui. Consideremos um caso hipotético. Contribuinte X com renda de R$ 1.000, ele paga 10% do imposto. Tá? Então, essa é a primeira situação. O contribuinte Y, com uma renda um pouco maior de R$ 1.200, paga 15% de alíquota. Então, o que acontece nessa situação? Nós temos uma situação de imposto progressivo, porque um aumento de 20% de renda, ou seja, de 1.000 para 1.200, significa um aumento de 50% na alíquota do imposto. O imposto foi de 10%, ou 0,10 para 0,15. Professor, não entendi bem essa questão aí do aumento da renda, aumento de... Dá para o senhor calcular melhor aí esse 0,10, 0,15? Claro. Vamos lá, então, tirar essa dúvida, que é uma dúvida matemática. Então, o aumento de renda de 1.000 para 1.200, como é que fica do ponto de vista percentual? Então, a variação percentual na renda de 1.200 menos 1.000, né? A renda final menos a renda inicial dividido pela renda inicial. Isso dá 0,2, que é 20%. Tá bom? O aumento no imposto de 10% para 15% você tem a alíquota final menos a alíquota inicial dividido pela alíquota inicial, e isso dá 0,5, 50%. Ou seja, aumentar o imposto de 10%, a alíquota de 10% para 15%, representa um aumento de 50%. Tá vendo? Então, por isso que você vê que esse imposto ele é progressivo. Por que progressivo? Porque se a renda aumentou apenas 20% no contribuinte, a alíquota aumentou muito mais do que a renda, né? Aumentou para 50%. Beleza? Ficou claro agora? Então, podemos seguir em frente. Vamos lá. Vamos calcular, então, a elasticidade em renda desse imposto hipotético. A elasticidade de renda do imposto é a variação percentual do pagamento do imposto, a variação percentual da arrecadação, dividido pela variação percentual da renda. Vamos calcular a variação percentual da arrecadação, ou do pagamento do imposto. O imposto do contribuinte Y é de 15% sobre a renda de 1.200. Lembra que a alíquota é de 15% e a renda dele é maior de 1.200. Quanto que dá isso? Isso dá um valor de 0,15 vezes 1.200, que é de R$ 180. Então, o contribuinte Y vai pagar R$ 180. Continuando. O imposto do contribuinte X era de 10% sobre R$ 1.000. Isso é bem fácil. Né? 10% de 1.000 é R$ 100. Então, nós temos aqui a forma de calcular a variação percentual no pagamento ou variação percentual na arrecadação. É o imposto recolhido pelo contribuinte Y menos o imposto recolhido pelo contribuinte X dividido pelo imposto recolhido pelo contribuinte X. Isso dá 180 menos 100 dividido por 100. Isso é 80 sobre 100, que dá um valor de 80%. A variação da arrecadação
do imposto foi de 80%. A variação da renda a gente já calculou, mas vamos calcular novamente, bem rapidamente, 1.200 menos 1.000 dividido por 1.000, que dá exatamente 20%. Substituindo na fórmula da elasticidade, que é a variação percentual da arrecadação ou variação percentual do pagamento do imposto dividido pela variação percentual da renda, nós temos 80% dividido por 20%, que dá um valor de 4. Então, veja, quando você tem um imposto progressivo, memorizem isso. A elasticidade de renda dele é maior do que 1. Veja, é 4 nesse exemplo. Então, qual é o nosso gabarito? Né? Maior do que 1. Não é nem negativa, nem igual a 0, nem igual a 1, nem infinita. É uma elasticidade de renda maior do que 1. Ok, meus amigos, minhas amigas? Isto posto, né? Agradeço muito a presença de todos vocês, deixo aqui um forte abraço e fico à disposição para esclarecimento de dúvidas. Valeu!